E aqui no nosso quadro Eleições 2018, nós vamos falar a respeito da corrida dos partidos para viabilizar suas candidaturas majoritárias e proporcionais. Elivaldo Barbosa, você sabe que nessa corrida rumo ao cargo político maior dos estados e também do Brasil, é preciso ter um componente que é o tempo de campanha. Claro, tempo de propaganda no rádio e na TV. Isso conta, né? E com a campanha curta, Joelso, o tempo da propaganda do rádio e na TV, ou seja, a campanha no palanque eletrônico, esse tempo é preciosíssimo, fundamental, decisivo. Então eu vou falar aqui com Délio Rocha e Fenelon Rocha. Délio Rocha, direto de Brasília. E Fenelon Rocha, diretor da Rádio Cidade Verde, o Piauí em alto e bom som, vai trazer também para nós informações de política. Délio Rocha, boa tarde para você. Fenelon, boa tarde. Délio, começa com você. Como é que está a movimentação desses partidos? Já é possível dizer mais ou menos que aqueles candidatos que têm maior parcela da aceitação popular têm também o melhor tempo de campanha até aqui? Boa tarde. Joelso Jordani, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo Barbosa, Fenelon Rocha, boa tarde a todos. Olha, Joelso, dois candidatos, sem considerar o ex-presidente Lula, dois candidatos que estão bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro e Marina Silva, eles devem ter muito trabalho durante a campanha, isso porque eles não têm uma boa estrutura partidária e devem, então, ter pouco tempo de TV. Existem algumas projeções, Joelso, mostrando que talvez Marina Silva só tenha 10 segundos de tempo de propaganda na TV e no rádio. Claro que esse número não é oficial, porque não foi divulgado ainda pelo TSE, é apenas uma projeção, mas já dá para a gente ter ideia do pouco tempo que ela vai ter. A título de comparação, não sei se quem está nos vendo agora lembra do Enéas, aquele que falava assim, meu nome é Enéas. Pois é, ele tinha 15 segundos de tempo na propaganda, mas ele falava muito rápido, Marina Silva com esse tempo, ela que fala muito lentamente, muito pausadamente, não dá para fazer muita coisa em relação a isso. Em relação ao deputado Jair Bolsonaro, viu, Joelso, talvez ele seja por isso que ele esteja apostando muito nas redes sociais, porque ele vai ter pouco tempo de TV. E é verdade que este ano as redes sociais vão ter uma importância muito maior do que outras eleições. A deputada Manuela Dávila também segue o mesmo caminho do deputado Jair Bolsonaro, também investe muito nas redes sociais, embora em lados opostos. Por outro lado, tem candidato que não está bem nas pesquisas de intenção de voto, mas que deve ter um bom tempo de TV, como é o caso do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, ele que certamente vai ter uma boa aliança, uma boa estrutura partidária em torno da candidatura dele. O mesmo caso com o candidato do PT, sendo Lula ou não, o PT que é a maior bancada na Câmara dos Deputados, e isso é uma referência para contar o tempo de TV, mas o senador ex-ministro Ciro Gomes é outro que deve ter um bom tempo de TV, porque está construindo boas alianças, mas outros, viu, Jorge, vão ter muitas dificuldades, e alguns analistas acreditam muita importância, dão um peso muito maior às redes sociais nas eleições desse ano, mais do que em outras eleições, mas eles também avaliam que quem não tiver um bom tempo de TV nas eleições deste ano deve enfrentar muitas dificuldades para chegar ao segundo turno. Joelson. Pois é, uma contradição. Os líderes das pesquisas aparecem com menos tempo de campanha ou devem aparecer. Uma outra contradição, Fenelon Rocha, é que muitos dos partidos que têm grandes números de deputados federais não devem ter candidatos à presidência da República. Boa tarde. Pois é, Joelso, bom dia a você, bom dia Elivaldo e Délio, bom dia aos que seguem o Jornal do Piauí. A gente tem realmente essa contradição. Por exemplo, o Délio falava, o PT tem a maior bancada, 60 deputados, e tem uma situação em que tem um candidato que não pode ser candidato. E a gente tem os dois partidos seguintes, que com maior bancada na Câmara, que essa bancada na Câmara é determinante para a definição do tempo, que tem, portanto, muito tempo no rádio e na TV e provavelmente não terão candidatos. Então a gente tem uma situação em que aqueles maiores partidos com representação na Câmara, que, portanto, vão ter os maiores tempos, eles correm o risco de
não ter candidato. Se a gente olhar uma lista dessas bancadas, os 3 partidos, a gente poderia dizer hoje que não tem candidato. As 3 maiores bancadas. O PT, porque apresenta Lula, um Lula que, pelo menos no olhar de hoje, é inelegível. A gente tem o MDB, que coloca Henrique Meirelles como um potencial candidato, mas que é visto muito mais como candidato a vice do que efetivamente a presidente. Depois vem o PP, o progressista, que sequer está colocando nome na mesa para a discussão. Aí é que vem a quarta bancada, o quarto partido, com efetivamente um candidato. Se a gente olhar os 10 primeiros colocados, Joelson, a gente vai ver que o primeiro não tem candidato, o segundo também não, o terceiro também não. Aí vem o quarto, que é o PSDB, depois vem o quinto, que é o DEM, que tem um candidato posto, mas que está muito mais preocupado, que é Rodrigo Maia, em articular uma candidatura de centro viável. Os 5 seguintes, a gente tem um partido, o PDT, o 8º dessa lista, aliás, o 9º dessa lista, que efetivamente tem candidato posto, colocado nas ruas, que é Ciro Gomes. Por quê? O PRB, que é o 10º de Flávio Rocha, ele mesmo admite que é um candidato para estar colocado na mesa, que admite fazer alianças. Depois, em 11º, vem o Podemos. Então, Joelson, a gente pode dizer que resgatar um ditado da vida, né? Nem da política, que diz que a roda grande não entra na roda pequena. Ou seja, se alguém adere, é o mais fraco que adere ao mais forte, e não o inverso. A política brasileira vai mostrando que a roda grande entra assim na roda pequena. Está mostrando o contrário do que ensina a prática, né, Fenelon Rocha? Mas olha, Délio, amanhã é um dia decisivo para os partidos e para aqueles que querem captar recursos. A legislação eleitoral está autorizando essa captação de recursos a partir de amanhã? Isso mesmo, Joelson. A partir de amanhã está aberta oficialmente a temporada de vaquinha. Quem é pré-candidato, quem pretende se candidatar nas eleições desse ano, pode, a partir de amanhã, ter a possibilidade de pedir contribuições para suas campanhas eleitorais, mas isso não quer dizer, Joelson, que ele pode pedir votos. Isso não, ele pode aí pedir contribuição, aquela formação de um fundo coletivo para a campanha dele. Tudo isso é gerido, aliás, com o olhar do Tribunal Superior Eleitoral, que permite, nas eleições deste ano, isso é uma novidade, então essa captação de recursos antes mesmo de o candidato ter o registro oficial. Isso não era possível antes, mas agora é possível, mas lembrando que o candidato vai poder pedir dinheiro para formar um fundo para a sua campanha, mas ainda não pode se dirigir ao eleitor pedindo voto. Joelson. Não pode pedir votos, mas já pode pedir recursos. Bom, vamos falar agora da política local, cenário local agora. O governador Wellington Dias hoje conversou com o Elivaldo Barbosa, conversou com a imprensa a respeito da chapa governista. Ele mandou um recado, Elivaldo. Da forma como ele está conduzindo o debate com os líderes partidários. As discussões com posições majoritária e também proporcional. Vamos acompanhar. Estamos muito próximos de um entendimento. Eu diria que avançamos bastante em relação ao que tínhamos ali no mês de abril. Eu quero agora, neste mês de maio, começo de junho, dar as condições da gente poder anunciar aquilo que é uma vontade do conjunto, dos líderes. Ou seja, qual é a melhor chapa? Na verdade, a gente tem que olhar aquilo que é melhor do ponto de vista do Piauí. Enquanto um time que tem a responsabilidade de um projeto de desenvolvimento para o Piauí, um projeto que tem esse olhar para aumentar a expectativa de vida, aumentar a qualidade de vida, para melhorar na educação, para melhorar na renda, crescendo a economia, gerando emprego como principal ponto do que trabalhamos. Ou seja, para isso acontecer, tem por trás um conjunto de líderes, e esses líderes vamos estar, qual é a melhor alternativa para a melhor bancada na Assembleia, a melhor bancada na Câmara, no Senado, para a eleição de governador e de vice. Ou seja, essa estratégia nós vamos fazer pensando sempre no melhor para o Piauí.
Tá aí, então, momentos de definições aqui na política local. Elivaldo, queria agradecê-lo, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde. Obrigado, Elivaldo. Amanhã tem mais, hein, Elivaldo? Amanhã tem mais sim, Joelson. Até lá. Tá certo. Obrigado, Délio Rocha. Obrigado também, Fenelon Rocha. Obrigado pela participação. Esse foi o nosso quadro Eleições 2018.